Olá, galera, boa tarde. Enquanto a questão da pandemia do coronavírus é tratada no Brasil por meio de uma guerrinha interna, no cenário mundial há indícios de que a questão pode se transformar de pandemia em pandemônio. Ontem, a Índia emitiu um alerta diante do envio de 8 navios de guerra chineses para o Oceano Índico. Como a China não tem litoral no Oceano Índico, para chegar lá ela precisa dar uma grande volta, contornando a península que compreende o Camboja, o Laos, a Tailândia, os dois Vietnãs, a Malásia e mais algumas ilhas dispersas ali. Diante disso, o governo indiano considerou a atitude uma provocação, colocou sua marinha de guerra em estado de prontidão e admite a possibilidade de um conflito armado entre os dois países, caso a China não explique satisfatoriamente a razão dessa manobra. O que é que isso significaria? Segundo dados de 2019 e 2020, bastante atuais, portanto, a população mundial é de 7 bilhões e 600 milhões de habitantes. A população da China é de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. A população da Índia é de 1 bilhão e 340 milhões de habitantes. Ou seja, as duas juntas têm 2 bilhões e 740 milhões de habitantes, o que representa 36% da população mundial. Então, um conflito armado entre as duas potências, mesmo se restringisse ao âmbito delas, significa que mais de 1/3 da população mundial estaria envolvida nesse conflito. O que não aconteceria porque normalmente expandiria para outros países, talvez até para o mundo todo. Essas duas nações têm características diferentes. Já houve uma época em que a diferença entre a população chinesa e a população indiana foi maior, porque a China, durante um tempo, diante do excesso de população, criou a lei do filho único, que foi uma lei que vigorou de 1979 até 2016, ou seja, durante 37 anos. Os próprios chineses passaram a chamar esse período de geração dos pequenos imperadores, porque no âmbito familiar tudo girava em torno deles, porque o casal que tivesse mais de um filho perderia alguns benefícios sociais e ainda pagaria pesadas multas. Em 2016, ou seja, 37 anos depois, essa lei foi revogada, admitindo-se que cada casal possa ter até 2 filhos. Acontece que, embora a China seja forte como nação, a população vive em condições pouco mais que miseráveis, grande parte da população. Então, o crescimento da população chinesa diminuiu de uns tempos para cá. Na Índia, ao contrário, o crescimento da população manteve-se pelo menos estável, se não tiver aumentado um pouco. Uma característica da cultura indiana é o regime de castas que existe lá e que era extremamente rigoroso, que ia desde o Brahmane, que é a classe dominante, corresponde à aristocracia, e chegaria até os intocáveis, que nós chamamos de párias. Ninguém poderia sair de uma casta para outra, então não havia na sociedade indiana mobilidade social. De uns tempos para cá, isso aqui também se modificou, porque todos os países do mundo, a China, a Índia e outros, aí estão passando por mudanças significativas. Então, hoje, já não existe na Índia essa impossibilidade de ascensão social, tanto que um presidente indiano de 1997 a 2002, cujo nome é meio impronunciável para nós ocidentais, era um intocável.
O atual presidente, eleito em 2017, com mais de 65% dos votos, é também um intocável. Agora, por que os párias são chamados de intocáveis na Índia? Pelo antigo regime de castas, um pária, ou intocável, como eles chamam lá, que seria o pior da escala social, só poderia ter duas atividades profissionais: ser lixeiro ou participar da cremação de corpos, de cadáveres, às margens do rio sagrado. Por isso eram chamados de intocáveis. Ninguém podia tocar neles porque eles eram impuros. Então essa é uma mudança que ocorreu na sociedade indiana, e na China o que nós temos visto aí é uma combinação de uma economia capitalista com uma sociedade comunista. A Índia é uma república parlamentarista, desde 1948, quando ela obteve a independência da Inglaterra. Então, de repente, as consequências de um possível conflito entre a Índia e a China, se chegar a ser um conflito armado, pode ter resultados desastrosos para o mundo inteiro. E eu acho que por aqui ninguém está atento a esses detalhes. Boa tarde.